Meus amigos, minhas amigas, nesse momento aqui, estamos reunidos aqui porque temos um assunto muito importante para dizer para todas as pessoas do planeta Terra. Então, gostaria antes de abrir a palavra de Deus para nós tratar desse assunto, a gente fazer uma breve oração, pedindo a Deus a orientação do seu Espírito Santo. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, me coloca à sua disposição para que o teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, para advertir o povo, as nações, os povos, sobre tudo que está para acontecer, para que ninguém possa, Senhor, ser pegado de surpresa. Pedimos a inspiração e orientação em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Sofonias, no capítulo 2, no versículo 4 até o 7, onde fala de uma profecia que foi feita há 2.600 anos atrás. E aqui trata o seguinte, fala no versículo 4, diz assim: porque Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, Canaã, terra dos filisteus. Ali vos destruirei até que não haja morador, até que não haja morador. Então a guerra apenas começou no dia 7 de outubro de 2023, e nós vamos estudar pela palavra de Deus que essa guerra vai durar 7 anos. Não tem Trump, não tem Benjamin Netanyahu, não tem Hamas, nada vai impedir essa guerra. E aqui continua, o verso 6 diz assim: e a costa do mar será de pasto e de cabanas para pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos de tarde e deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor Deus os visitará e os fará tomar do seu cativeiro. Então vemos aqui uma profecia que ela apenas está começando. Começou com Gaza, ainda essa guerra vai destruir totalmente Gaza ainda, depois vai estender para Ascalon, Asdod e Ecrom. Essa cidade toda da beira do mar Mediterrâneo ali vai ser totalmente destruída, vai ser limpada, vai ser purificada, porque Deus vai levar o seu povo para habitar ali. Então essa guerra vai durar 7 anos. Vamos aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 39, fala dessa guerra, que vai durar 7 anos, a partir do versículo 9. Ali fala assim: os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão fogos e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo e com elas por 7 anos. Essa guerra começou em 7 de outubro de 2023. Ela vai até outubro de 2030. Aqui dizem: não trarão lenha do campo e nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, roubarão os que te roubaram, e despojarão aos que despojaram. Diz o Senhor: e sucederá que aquele dia darei ali a Gog um lugar na sepultura de Israel, no vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão por ali aqueles que ali passaram, a Gog e toda a multidão, eles chamarão vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Então essa guerra vai durar 7 anos, no ano 2030, ali desde a divisa do Egito, que nós vamos lá também em Gênesis, desde a divisa do Egito até o rio Eufrates, vai ser purificado aquele lugar.
aquele lugar, porque ali vai morar o povo de Deus, que foi terra, uma aliança que Deus fez com Abraão. Está aqui em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, os Amorreus, e os Cananeus, os Gergazeus e os Jebuseus. Então essa terra ali vai ser totalmente purificada, e o povo de Israel que sofreram na mão dos seus inimigos durante tanto desde o Holocausto e antes mesmo, esse povo que escravizaram o seu povo vai pagar. E vão, assim como quando eles saíram do Egito, o povo de Israel saíram rico. Pagaram os 400 anos de escravidão, pagaram para eles. E essa guerra, quem está fazendo não é o Hamas que está provocando a guerra, não é o Irã que está provocando essa guerra. Essa guerra quem está provocando é o próprio Deus, que está aqui no Ezequiel 38, no versículo 16. Deus que está provocando esse povo lá, vão ir nas terras de Israel ali, e ali Deus vai destruir. E vai deixar muita riqueza para aquele povo e para o povo que virão. Deus os conduzirá para aquele lugar. Ezequiel 38, verso 16 diz o seguinte: e subirá contra o meu povo, o de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra nos últimos dias, que hei de trazer contra a minha terra, o que Deus mesmo vai trazer, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, e Gog diante dos seus olhos. Então essa guerra que quem está provocando é o próprio Deus. Deus tem uma promessa. Aí ele ficou durante algum tempo irado com Israel por causa dos seus pecados, das suas transgressões, mas agora Deus já esqueceu dos pecados de Israel, Deus já perdoou, e agora Deus vai purificar aquele lugar. Vamos ler aqui Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 11, que Deus faz uma promessa para o povo de Israel. E aqui nos diz o seguinte: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará por a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo que for deixado na Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, do Elão e de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os descerrados de Israel dispersos de Judá, e o congregará desde os 4 confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Eles vão ser desarraigados. Aquele povo que luta contra Israel vai ser desarraigado. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão do oriente, e de Edom, de Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra os rios, com a força do seu vento, os ferindo, dividindo-o por 7 correntes, e os fará que por ele passe de sapato seco, e haverá um caminho plano para os remanescentes do seu povo, que for deixado na Síria, e como sucedeu Israel no dia em que subiram do Egito. Então Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito, Deus vai retornar o seu povo para a sua terra, e Israel vai tirar do povo, do seu povo, a vergonha, a opressão, e o povo de Israel não será mais humilhado, não será mais envergonhado. Está aqui em Isaías também 54, né?
a partir do versículo 1, olha que faz uma promessa muito grande que já está se cumprindo nos nossos dias. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então mais tem Israel fora de Israel, no mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro, do que os que são nascidos em Israel. E a esse povo Deus vai trazer de volta para a sua terra. Então por isso Ascalon, Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom, essas cidades vão ser totalmente, e o Mediterrâneo ali vai ser totalmente destruído ali, para trazer esse povo de volta, o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E aqui diz, amplia a tua tenda, estende as cortinas das tuas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas, fica bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e os fará que seja habitada as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhada, não te envergonhes, porque não será humilhada. Antes esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado de Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, e por um momento, mas com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Por isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais passariam sobre a terra. Assim jurei que não mais irarei mais contra ti e nem te repreenderei. Então vamos ler aqui o versículo 15 em diante, que nos diz: eis que seguramente poderão vir a juntar contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por ti. Eis que criei o ferreiro, que assopra a brasa, e no fogo que produz as ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então vemos aqui, Deus tem um projeto muito bonito. Israel vai ser glorificado entre as nações e não será mais envergonhado. Mas Deus também tem um povo espalhado pelo mundo inteiro, que muitas vezes estão sendo humilhados, que não são descendentes de Israel, mas que servem ao Senhor, que buscam o Senhor, que guarda os seus mandamentos, que faz a sua vontade. Então também está sofrendo pelo mundo afora aí. Muitos estão sendo mortos. Deus tem um projeto, um plano para eles também. Está em Isaías 56. Por isso vai ser purificado desde a divisa do Egito até o rio Eufrates, porque aqueles que abraçaram a aliança no tempo que se levantar uma lei contra o povo de Deus, para obrigar a santificar o dia de domingo, primeiro dia da semana, Deus os levará, esse povo, para aquele lugar. Olha aqui Isaías 56, a partir do versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, guardai o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que guarda de profanar o sábado, que guarde fazer algum mal. Não fale os filhos dos estrangeiros, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga eunuco, eis que sou uma árvore seca,
porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, que escolheram aquilo que eu me agrado, abraçar a minha aliança. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar, um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei, e a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se uniram ao Senhor para o servir, para amar o nome do Senhor e para serem servos seus, todos que guardaram o sábado, não profanando, e os abraçarem a minha aliança, também os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus sacrifícios e os seus holocaustos serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus tem um projeto para todo aquele, porque em breve vai vir uma lei obrigando a nós a santificar um sábado impuro, um sábado falso, que é o vinho que Babilônia vai dar para todas as nações, que está em Apocalipse 18, vamos ler lá, 18, de 1 até o 5, né? Então aqueles que vão ser chamados, vão sair de lá, vão para servir a Deus, né? Olha só aqui, Apocalipse 18, de 1 a 5, nos fala o seguinte aqui, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque seus pecados já se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então aqui fala que Babilônia deu de beber do vinho da sua fornicação. E esse vinho é o sábado falso, que é o domingo, o primeiro dia da semana, que vai obrigar todos os povos, todos os reis, a santificar esse dia em lugar do sábado verdadeiro, que está aqui em Apocalipse 16, 13 e 14, que o diabo está por detrás de tudo isso, né? Com os governantes do mundo para obrigar o povo, né? Está Apocalipse 16, 13 e 14, fala da boca do dragão, Satanás, que é o diabo, da boca da besta, que é o líder da prostituta, a igreja que manda vai mandar sobre as nações, e da boca do falso profeta, que o falso profeta é os Estados Unidos, né? Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, fazendo milagre, e vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar em batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, vão se unir os poderes satânicos, poderes governamentais no mundo inteiro para obrigar o povo a santificar um sábado que não é o dia que Deus santificou, né? Então, e nós precisamos, né, procurar colocar a vida diante de Deus, porque isso vai acontecer, quer queira, quer não. Isso vai acontecer, essa guerra vai durar até 2030, e ela vai se intensificar para purificar aquele lugar, porque quem está fazendo essa própria guerra é o próprio Deus, para limpar, para dar ao seu povo os despojos, para fazer que todos paguem por todo o sofrimento que o povo de Deus tem passado durante todos esses séculos, né? Então, que Deus abençoe, que nós possamos procurar estudar mais a palavra de Deus, porque está escrito: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Que Deus possa abençoar todos, que Deus possa orientar, que possa servir para que nós nos preparamos para o que está para acontecer, em nome de Jesus.
Amém.